livro está valendo o teste de redação, Ô, já tia, que não teve. Oi. eu fiz aquilo valendo 5 pontos. Chegou pra você? Pessoal, nem tô com a lista aqui dos nomes, não, mas quem fez eu anotei. Quem entregou no tempo certo ficou com 10. Quem entregou no período depois do prazo ficou com 8 e por aí É vai. até quando? Na verdade, já passou o Tia, prazo. eu Já Tem passou. 5 perguntas, tia, esqueci disso. Oi, Richard. Porque tem 5 perguntas. Não, de 5 perguntas está lá na plataforma. Eu estou falando aqui do livro Extra Classe, A Ilha do Tesouro. A Ilha do ô tia, o das Tesouro. 5 perguntas precisa acertar todas ou não? Aí Eu depende. Se você acertei acertar tudo. 2, você vai ficar com 2. Se você acertar 5, você vai ficar com 5. Eu fiquei Eu Tá? certo. acertei 4. Mas, pessoal, eu estou falando aqui, na verdade, é sobre. Esse aí aqui. É sobre o livro Esta Classe, A Ilha do Tesouro. Perdão. Aquela folhinha de interpretação de texto que vem dentro do livro, eu combinei com vocês, né, de valer 10 pontos e ficar sendo o teste de redação, já que naquele simulado da FTD não havia perguntas de redação. Então, alguns entregaram dentro do prazo, até porque foi um prazo imenso que eu dei, né? Outros entregaram fora do prazo, eu anotei tudinho. Eu só não estou com o caderno aqui perto de mim, mas eu anotei o nome de todo mundo que entregou, que tirou foto, que Professora, enviou. Oi. eu entreguei no prazo, né? Não lembro, acho que sim. Você entregou na escola, não foi? Foi. No mesmo dia. Eu anotei todos os nomes que entregaram no prazo, os nomes que me entregaram depois do prazo. Tá tudo anotado, tá? E também sei, perdão, que há alunos que ainda não entregaram, tá? O tempo está passando, alguns não entregaram, estão sem nota de redação e a pontuação, com certeza, se me entregar ainda, a pontuação será menor que 8, tá? Foi 10 para quem entregou no dia, 8 para quem entregou depois, e quem entregar agora, já que passou muito tempo, a pontuação também será menor. Mas quem não entregou tem que entregar, porque está sem ponto em redação, tá? E eu já vou dar início ao outro livro desta classe, porque vocês sabem que o total são 4 livros. No caso, um em cada bimestre. Como o livro A Ilha do Tesouro é muito grande, assim como um outro que vocês vão ler também, nós utilizamos ele pelo primeiro, né? Foi o primeiro. E agora vocês vão dar início a essa leitura aqui, ó, esse outro livro desta classe. Vendedor de Sustos. Esse aqui é um livro Espera um só um pouco... pouquinho. Esse livro aqui é um pouquinho menor, tá? Ele tem 60 páginas. Vocês conseguem ler esse livro aqui em uma semana. Se ler um pouquinho cada dia, termina rapidinho. Ô tia, Oi. antes, para acabar o livro, eu lia 40 por dia. Então, você então vai. Bom dia, professora. Bom dia. Você então vai acabar rapidinho, Davi, tá? Oi, Mariana. Você vai ser mãe, né? Eu tenho minha filha também. Linda. É Morinha. Então, pessoal, esse aqui vocês vão terminar muito mais rápido, tá? Porque só tem 60 páginas. Eu vou Minha dar um mãe prazo. falou que... Ô, tia. Oi. Hoje é minha última terça com 10 anos. Meu aniversário é terça que vem. Ah, é verdade. É verdade. Cadê esse bilhete? Você vem, né? Você vem. Ô tia, eu posso acabar esse livro em um dia? Pode sim. Quem quiser pode ler num dia só. Mas, Acabou hoje ele. mas eu vou dar um prazo. Hoje é dia 15 de setembro. Eu vou dar um prazo para vocês lerem até o final de setembro. Qual o livro de No novo? final. Oi? Tem quantas páginas esse livro? Senta. Ah, tá. Olha só, eu vou dar um prazo para vocês lerem até o final de setembro.
Qual o nome No dele? final, deixa eu terminar de falar, pessoal. No final de setembro, eu vou passar um trabalho sobre ele, que pode ser aquela folhinha que vem dentro, ou eu também posso pensar, elaborar um outro trabalho sobre esse livro, tá? Então, cuidado aí para não perderem a folhinha que vem dentro e comecem a ler desde já. Hoje são 15 de setembro. Então, comecem a fazer a leitura desse livro. E no mês que vem nós já vamos dar início ao outro livro desta classe, que também tem um outro lá que é bem grosso, tem bastante páginas. Aí nós vamos para o outro, tá? Então já sabem aí, né? Passem para os colegas que não estão na aula de hoje. Depois vocês não esqueçam de avisá-los, tá? Que é para começar a ler esse livro aqui. E é isso. E quem ainda não entregou a folhinha do livro Esta Classe, A Ilha do Tesouro, favor entregar, porque está valendo a nota de redação. Novamente eu estou falando, não estou com a lista aqui em mãos, mas eu sei que tem alunos que ainda não entregaram. Tá? Ô, tia, eu entreguei. Eu fui a primeira, né? Eu entreguei na sexta noite. Foi a primeira, mas você entregou sim. Então agora, pessoal, vamos pegar aí o módulo 3. Ai, gente, estou muito feliz. Hoje é minha última terça com 10 anos. Vamos Hoje vai ter o penúltimo episódio do X com 10 anos. Tomara que na sexta-feira, quando eles derem outro episódio do X, eles descobrem em homenagem a mim, obviamente. Olha só. Vamos pegar aí o módulo 3. Página, tia. Página 58. Aliás, página 58. 58 não, a gente já viu a página 58, a 59 também, na 60 também. Página 61, pronomes interrogativos. Ok. Tia, esses trocadilhos, né? Nós corrigimos até a página 60, não corrigimos na última aula? Fizemos e corrigimos. Isso. E outra coisa, né, para lembrar aqui, quem não fez ainda, o exercício de português está lá na plataforma. Eu fiz. Cada uma valendo 1 ponto, para somar com a nota do simulado da FTD. Essa é a nota de português, tá? Tia, uma dúvida. Apareceu ali como se eu tivesse errado meu nome, mas como é que eu errei meu próprio nome? Não, é porque lá no nome estava contando como pontuação também. Mas eu já tirei, tá? Eu já tirei. Deu pra mim como errado. Agora já deve estar certinho. Então, pessoal, vamos aí para a página 61. Eu já tava, eu tô pegando o livro, peguei. Ô, tia, pra gente ler qual livro? Vendedor de susto. Acabei de mostrar, pessoal. Acabei de mostrar. Vendedor de sustos. Peraí, aula é da pra pegar esse livro para ler agora? Sim, para ler Não. agora. De hoje? Hã? Sim, a partir de hoje. É, porque até o final de setembro. Até o Tô final com ele de aqui não. Professora, eu tô viajando, Aham. aí eu tô sem o livro aqui. Mas eu vou pra casa semana que vem. Semana que vem eu Sim, começo a ler. vocês têm até o final de setembro para ler. Então, eu estou avisando hoje, vai ficar até gravado aí na aula, dia 15 de setembro. Isso que é para vocês não chegarem lá no final de setembro, eu não tenho o livro, ou eu não tenho a folha, eu perdi. Então, eu estou avisando agora, 15 de setembro, tá? Para vocês começarem a leitura logo, assim que puderem. Tia, eu tenho, eu consegui achar. Pessoal, quem está viajando, quem está em outro estado, outro país, dá seu jeito até o final de setembro. Tá? No final de setembro vai ser um outro trabalho sobre o livro desta classe. Até porque esses livros custaram dinheiro. São 4 livros extras. Então, vocês precisam dar um jeito. Tá? Vamos lá. Tia, achei o meu. Eu só quero saber quantos capítulos tem isso. Vai providenciando, procurando aí, vendo onde está. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula. Página 1. Pronomes interrogativos. Falta só essa parte aqui para fechar mais um capítulo. Mariana, vamos desligar o microfone.
Eu gosto de falar. Mas tem que falar na hora certa, senão atrapalha. Vamos lá, página 61. Nós vamos ver agora os pronomes interrogativos, que são bem pouquinhos, tá? Como o próprio nome diz, os pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular perguntas, frases interrogativas diretas ou indiretas. Então, aí na página 61, lá no finalzinho dela, tem um quadrinho verde escrito variáveis e invariáveis. Então, os pronomes variáveis interrogativos, ou seja, aqueles que mudam a sua forma, tem singular e plural, são esses: qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas, tá? Esses são os pronomes interrogativos, utilizados para formular perguntas: qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Eles são chamados de variáveis justamente por mudarem a sua forma. Ou seja, existe a forma no singular e a forma no plural. Existe a forma no masculino e a forma no feminino. Diferentemente dos pronomes interrogativos invariáveis, que ficam sempre daquele mesmo jeitinho, não alteram a sua forma, que são os pronomes que e quem. Eles ficam sempre dessa mesma forma, que e quem, tá? Repararam que eles são bem poucos, são só esses aí. Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. E eles vão aparecer em perguntas. Por exemplo, qual o seu nome? Nós estamos aí diante de uma pergunta, de uma frase interrogativa, em que aparece o pronome interrogativo qual, tá? E posso dar outro exemplo? Pode. Quantos anos você tem? No caso, eu vou fazer 11 semana que vem. Eu iria falar isso agora. Quantos anos você tem? Frase interrogativa em que o pronome interrogativo quantos aparece, tá? Então, toda vez que essas palavrinhas aparecerem em perguntas, qual, quantos, quantas, quem, que, são pronomes interrogativos. Então, aí em amarelo, ó, pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular frases interrogativas diretas ou indiretas. E aí tem os exemplos deles, tá? Então, no número 1 da página 61, tá assim: leia as anedotas a seguir. Eu posso ler? Letra A, vai. Qual é o cereal preferido do vampiro? Aveia. Posso ler a B, tia? Pode. Quantos elefantes tem um time de futebol de elefantes? O goleiro. Quem entendeu? Eu não entendi. Eu entendi a primeira, só que a segunda eu não entendi, não. Por que eu tô achando graça de uma coisa que eu nem entendi? Ó, a anedota, pessoal. Aveia. Aveia. Aveia, entendeu? Aveia. A anedota, o objetivo é provocar um riso, né? É criar humor. Então, aí, na primeira, na letra A, Ninguém merece. pessoal, vamos desligar os microfones. Na letra A, quando ele pergunta assim: qual o cereal preferido do vampiro? Nós sabemos que há um cereal chamado aveia, né? Só que aí, quando ele diz aveia, ele está falando sobre veia, né? De pescoço, né? Que o vampiro gosta de chupar, enfim. Então, aveia, ele quis dizer, não é aveia cereal, é aveia, tá? Aveia. Isso, A separado veia, mas aí juntou para formar o nome do cereal, tá? E na letra B, o humor ocorre no fato de o time ter somente um jogador. Olha lá, quantos elefantes tem um time de futebol de elefantes? Ter somente um único jogador. Pois, por se tratar de um animal tão grande, né, que é o elefante,
Ah, meu Um Deus. único elefante é suficiente para ocupar todo Ô, o tia, espaço do gol e impedir que o time adversário marque mais gols por conta do tamanho dele. ô, Nossa, tia, que trocadilho ruim. tia, Fala, eu Pedro. vou botar a aula pela TV, eu vou conseguir responder só pelo chat. Tá bem. Então, pessoal, vocês repararam que nessa letra A vem um montão de linhas? Sim, acho Porque- desnecessário. Exatamente, porque aí pergunta o seguinte: o que produz o humor nas anedotas apresentadas acima? Nós vamos explicar o humor de cada uma. Por isso veio esse tanto de linhas aí. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai escrever assim. Na anedota A, que são duas, né? A, D. A Mariana desliga o microfone. Tia, Na... A de nota. Mariana, desliga aí o microfone. Mas como é que escreve? Tá aí no livro de vocês, no número 1. No número 1, na letra A, tem essa palavra. Que nada mais é, pessoal, do que um texto curtinho em que há uma piada, em que há humor, tá? Isso que é a anedota. Então, ó, nós vamos explicar cada uma delas. Vamos começar pela A. Então, nós vamos colocar assim: na anedota A. Vou até escrever aqui também, porque eu tenho certeza que tem alguns que não acompanham. E depois que eu terminar de falar, vai me perguntar de novo. Então, ó, E era isso que eu estava fazendo. essa como é muito grande. Ó, vamos lá. Vamos explicar assim. Na anedota A, o humor decorre de B, a resposta. Aveia. Na verdade, referir-se Mandei sem querer outra coisa. à Ai, junção não, de novo. Tia, do, bota você, senão eu vou esbarrar em algum lugar de novo. Mariana, do não precisa botar no chat. É, A tia vai eu tô, colocar. eu tô falando e escrevendo. É, Mariana. Do artigo A mais a palavra veia. tia, a Isabela botou coisa no chat. Tá, eu já vi. Calma aí, pessoal. Vou tentar até diminuir, porque a resposta do meu livro tá gigante. Embora não dê para diminuir tanto, por isso que há esse número de linhas aí, porque nós temos que explicar as duas. Eu vou tentar reduzir pelo menos a explicação da A. Na anedota A, o humor decorre de resposta veia. Na verdade, referir-se à junção do artigo A mais a palavra veia. Falando não do cereal, e sim do fato de os vampiros
Gostarem de sangue? Isso. Tia, eu vou ter que sair e entrar, tá bom? Tá. Caso que eu recebi uma ligação de um número estranho, aí sempre que eu recebo uma ligação, meu áudio fica assim desfocado. Todo Mesmo mundo que eu sabe recuse. agora. Mesmo, né, no caso. Diante do cão. Ó, essa primeira parte que eu enviei, pessoal, é só a explicação da A, tá? Eu não vou Meu enviar. Deus, tia, que Por isso? isso que tem essa quantidade toda de linhas. E eu ainda diminuí, porque no meu livro tem muito mais coisas escritas, tá? Então, na anedota A, o humor decorre de a resposta aveia, na verdade, referir-se à junção do artigo A mais a palavra veia. Tia, pode botar no chat de novo, porque eu tive que sair e entrar. Assim, falando não do Peraí, eu cereal, copiei. e sim do fato de os vampiros gostarem de sangue da veia, tá? Então, esse é da anedota. Ainda na Deixa eu letra ver. A, pessoal, presta atenção. Agora eu vou colocar a explicação da anedota B. É tudo na mesma linha, no mesmo número 1, letra A, tá? Então, agora, na anedota B, temos que especificá-lo cada uma, né? Porque é para explicar as duas. Deixa eu só colocar meu celular no carregador. Aí. Agora vamos lá, vamos continuar. Na anedota B, o humor ocorre no fato de o time ter somente um único jogador. Pois, por se tratar de um animal tão grande, Que ocuparia todo o espaço do gol. isso aí, um único elefante é o suficiente para ocupar todo o espaço do gol.
Ô, tia, só sobrou uma linha. Como é que eu vou copiar tudo isso? Ah, você colocou a letra muito grande, Davi. Sua letra já não é pequenininha. Vamos ter que escrever menor, porque aí já veio uma, duas, três, quatro, cinco, já vieram 6 linhas, justamente porque é para explicar as duas anedotas. Por isso que vem essa quantidade toda de linhas. Se vocês conseguirem resumir mais do que eu estou fazendo, ok, mas não pode deixar de explicar o humor das anedotas. Então, agora eu estou enviando a explicação da anedota B. Muito. E eu não estou te ouvindo, não. Seu áudio não está legal, não. Tia, o que que é anedota? Anedota é um textinho pequeno em que tem humor, tem uma piada, igual a esses aí, da letra A e da letra B. Entendi. Eu vou Pronto. ver se cabe aqui. Essa é a primeira linha aí. Vou ver se cabe aqui. Ô, Ana, seu áudio está muito ruim. Tá robotizado. Tá estranho, tá abafado, robotizado, sei lá. Mas não tá legal, não. Então, pessoal, eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem as respostas, tá? Ah, quem não conseguir colocar tudo isso, resume mais ainda, mas não deixa de falar o principal de cada anedota, que é o humor. A pergunta é: o que produz o humor nas anedotas? Então, também não tem como ficar resumindo muito, senão vocês não vão falar do humor. Aí no chat parece que a resposta é muito grande, porque as letras são muito miudinhas. Então, vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Tia, Oi. então, botar assim. Eu botei assim. Na nota B, o humor ocorre pois o elefante é tão grande que ocuparia todo o espaço do gol. E aí não deixaria o outro time fazer gol, né? Uhum. Pelo tamanho dele. Sim. Então, um tempinho aí para vocês escreverem. Tia, pode botar seu número de novo aí no chat, porque eu vou botar no celular da minha mãe, porque ela mandou eu excluir o WhatsApp. Aí eu gosto, tem o WhatsApp da minha mãe. Aí eu preciso falar com você um negócio. Só que aí Tá, eu preciso. eu coloco. Tá bom, obrigada. Mas você tá no grupo, não tá, Mariana? Não, eu Não? excluí o. Ah, tá, entendi. Aí Vou colocar. aproveita no celular da minha mãe um negócio pro grupo do bebê que eu tinha criado. Aqui, já coloquei. Obrigada, tia Camille. Ah, Você é a melhor de todas, literalmente. Tia, você vem no meu aniversário, né? vou fazer o possível. Vai ser na terça mesmo? Vai, eu não gosto nem quando é antes nem depois do aniversário. Meu aniversário, se for no dia 22 mesmo, meu aniversário, se meu Eu pai gosto de comemorar no dia mesmo, né? que eu nem confio nos meus. Não fala isso, que ficou aqui pesado. Não, não sei como explicar isso. Porque eu não sei se meu pai tá falando verdade ou não. Eu faço melhor. Fazer no dia mesmo, que eu não gosto nem antes nem depois. Se meu aniversário É. for mesmo 22, eu tenho que fazer no dia. Eu sou perfeccionista. Até o demais. Eu já ouvi que não é bom comemorar antes, né? Porque você Depois, nasceu no dia 22, então não tem que comemorar antes. ô tia, Tia, meu aniversário é dia 26. Dia 6. 26. Eu vou fazer 12. Setembro, hein? Professora, pode colocar a letra B no chat de novo? Pode? Parece que bugou meu celular. E o que você tinha falado? nem Muito depois. setembro. Porque Nada. É a explicação da anedota B que você quer?
Tia, que eu saí, que a senhora ficou baixo o seu e não dá pra escutar nada. Ah, tá. Eu coloquei lá de novo. Tia, Oi, Mariana. nem depois eu vou fazer. Porque quando eu fiz 8 anos, meu aniversário foi em 7 de outubro, bem depois. Uhum. Aí, no dia 12 de outubro, minha melhor amiga ficou. Quem tem na época não se considerava irmã. Daí ela ficou, olha, a nova aniversariante, a nova aniversariante. Aí eu mandei meu aniversário dia 22 de setembro. Entendi. É bom comemorar no dia mesmo, né? No dia em que nasceu. Nem antes, nem depois. Aham. Algumas pessoas costumam comemorar depois porque não gostam de fazer dia de semana, né? Preferem no final. Por exemplo, tia, eu sempre faço em final de semana. Meu aniversário cai sempre em semana. E Gente, aí, caso quando faz alguma festinha, alguma comemoração, é mais provável que as pessoas consigam ir no final de semana, né? O meu sempre cai no domingo ou no sábado, mas só que já nesse ano ele vai cair na terça. verdade, nós também temos uma terça. Olha só. Quem já conseguiu copiar toda a letra A aí? Ô, tia, Especificadamente, mas já. caiu em Tá? sábado. Ah, que Vou bom. pegar agora o celular da minha mãe pra anotar. Calma aí. Fica só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Conseguiram aí, pessoal, terminar de escrever? Sim. Posso passar para a letra B? Eu estou aguardando esse tempo todo porque a resposta é grande. Mas eu posso passar para a letra B? Pode. Eu tô copiando tudo de novo, porque não deu. E Ana, seu áudio não tá legal. Vocês estão ouvindo Ana bem? Não, a voz dela tá uma Parece que ela tá colocando. Parece que ela tá colocando a cara no ventilador aí falando. É isso mesmo, é. Ô, tia, é porque Ana Clara, ela tá com fone. Tá, ela falou que é fazendo, porque. Continuando com aquele fone. Eu escrevi E, ali, tá? mas aí, ó, aí eu não vou poder esperar, não, porque se você está copiando tudo de novo, vai demorar mais, tá? Quem mais já terminou? Tia, terminei faz tempo. Eu. Então vamos lá, pessoal. A resposta está no chat, vocês vão copiando aí quem não terminou. Letra B. Nas duas anedotas, além do ponto de interrogação, foram empregadas palavras para indicar que se trata de uma pergunta. Que palavras são essas? Quais e quantos? Qual e quantos? Qual e quantos? Muito bem. Qual e quantos, que são os pronomes interrogativos. Então, a resposta da letra B, diferentemente da letra A, é pequenininha. Qual e quantos? Tá? Eu vou colocar lá no chat, mesmo que seja Já tô pequena, colocando. porque tem gente ainda na letra A. Obrigada, Mariana. Agora, nós vamos para a página 62. Nós temos aí uma tirinha do personagem Seninha. Quem pode ler para mim? Oi. Eu leio. Tá, vamos lá. Tia, você sabe por que eu sempre peço pra ler? Além de eu gostar sempre muito de ler, é porque eu tento treinar melhor minha fala, tipo uma fono online. Só por causa da minha habilidade. E eu sempre falo algumas palavras errado. Eu sempre falei Dadone, em vez de falar Danone. É difícil pra mim falar normal. Entendi. É uma luta. Então vamos lá, na tirinha, lê, só tem uma fala. Então vou ler. Essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Já estão apelando. Isso aí. Vamos observar tudo o que está ocorrendo nessa tirinha. Tem uma fala, mas através das imagens a gente consegue entender o contexto, o humor. Por que o Seninha diz isso, pessoal? Porque ela tá oferecendo. Porque ele é piloto de corrida. Ele em pequenininho. Olha lá, a bruxa tá com um carro na mão, não é isso? É, porque ele não Porque ele é piloto de corrida e tá oferecendo um carrinho pra ele. E aí ele diz assim, essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. E aí aparece a imagem da bruxa, né?
uma cesta de maçãs com um carro na mão. Atrás lá tem a Bela Adormecida. Aurora, Branca de Neve. E aí, a pergunta da letra A é a seguinte: de que forma é construído o humor nessa tirinha? Tia, Bom, é do motivo dela tá oferecendo um carrinho pra ele e ele é um piloto de corrida. carrinho. E é logo o que o Seninha não resiste. Exatamente. O fato de o personagem Seninha estar espantado, na verdade, olha o rosto dele aí. Ele está espantado Pra com mim, o atrevimento da bruxa, né? Que é uma personagem clássica de contos de fadas, em oferecer-lhe um carrinho, né? A fim de enganá-lo. Então, vocês podem escrever com as palavrinhas de vocês. ô tia, eu vou botar assim. Pois a bruxa está oferecendo o carrinho, ou coisa que o Seninha não resiste. E ela está tentando aí enganá-lo, né? Tá apelando, como ele É igual o diz. diabo, tenta nos enganar, coisa que a gente gosta. Mas depois a gente vai ter que pagar o preço, nossa alma. Crianças menores Ao de lado, 8 anos não escutam isso. ao lado aí, pessoal, tem até uma dica: vivendo valores. Para se manter em segurança, faça igual ao personagem Seninha e não aceite brinquedos ou doces de pessoas desconhecidas. Realmente. Tá certo, tá certo, tá certo. Letra B é muito fácil. A que conto essa tirinha faz referência? A Branca de Branca de Neve, é claro. Branca de Neve e os Sete Anões. Quando eu Botar só falei, Branca de Neve, né? Porque é o nome da princesa. quando eu falei Bela Adormecida, eu não estava me referindo à personagem Bela Adormecida, não. É porque a Branca de Neve está em maior sono, né? Bela Adormecida foi doida. Na verdade, ela não está nem. Bela Adormecida é a Aurora, hein? Na verdade, ela. Eu não sei se ela está num sono ou se aí, porque ela comeu a maçã, né? Aquela maçã Ela envenenada. comeu, ela vai ser envenenada. Comeu a maçã envenenada e aí ela apagou, desmaiou. Então, ao conto de fadas, Branca de Neve e os Sete Anões. Letra C. Com quem Seninha está falando? Com a bruxa. Não. Com o público. Com a Público, com o público. Não com o leitor da tirinha. Letra D. Calma, tia. Por que ele diz? Pessoal, a resposta da letra B e da letra C são tão curtinhas. Tia, porque eu também tô fazendo a A, porque você tá falando muito rápido. Então vamos lá, quem já escreveu aí? Não tem Tia, tá ninguém pra... tudo Meu, Tá, vou esperar então mais um pouquinho. Quem acabou já pode responder na letra D. Professora, Oi. mas eu acho que o que eu coloquei na letra A poderia botar a mesma coisa na letra D, porque é a mesma coisa quase. Na letra D, né? Sim. É, bem parecido. Porque ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando. O fato aí dela querer enganar, né? Oferecer, em vez da maçã, oferecer o carrinho, que é a grande paixão dele. Aí você dá uma modificada só para não ficar idêntica à resposta da letra A. Algo chato. Oi. Ô, Ana Clara, a gente já fez aí umas 3. Faz a letra D, depois alguém passa para vocês que já foram.
Então, quem já conseguiu pode ir respondendo a letra D. Já tô A letra respondendo. E também é resposta com uma palavrinha. Quem já terminou vai adiantando. E quem está respondendo ainda a letra A, B e C, dá uma acelerada. Tia, botar assim. Pois ela oferece o carrinho, que por acaso é a paixão de Seninha. Calma, Mariana, você não disse que ainda estava fazendo a letra A? Eu nem fiz a pergunta da letra D, só pedi para vocês responderem quem já Ó, tia, terminou. já terminei. Eu vou botar assim. Pois ela oferece o carrinho, que por acaso é a paixão de Seninha. Então vamos lá, tá? Letra D. Por que ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando? Mariana respondeu aí, tá certo, tá? Mais alguém quer falar? Eu botei quase a mesma coisa. Eu botei pelo fato dela oferecer um carrinho ao Seninho, que é um piloto. É o Seninha, né? Você falou algo. Que pois ela está tentando enganá-lo com o carrinho, que é o fato que ele gosta. Sim, porque para enganá-lo, em vez de oferecer-lhe uma maçã, né, que ela está ali com uma cesta de maçãs, como fez com a Branca de Mas Neve, muito que está logo, ultrapassado, sabe? calma aí, que está logo ali atrás caída com uma maçã na mão, né? O que ela faz? Ela oferece um carrinho, porque sabe que é a grande paixão do personagem. Mas como é que ela sabe se ela vive na história da Branca de Neve? Dorime. Observações. É esperta. É uma... Me respeita. Que eu vou fazer 11 anos. Eu sempre gostei de ser a mais nova da turma. Sempre gostei. Porque todo mundo aqui tem 12, 11. Quem tem 11 vai fazer 12. Quem tem 12 vai continuar com 12. Vamos lá, pessoal. Não vamos perder o foco, não. Mariana, vamos lá. Posso passar para Olha o Mariana? meu. Tô mostrando na câmera. Ana Clara, eu não estou conseguindo te ouvir, não. Ela quer dizer que olha o meu. Tá ok, tá ok. Vamos corrigir. Letra E, Tia, pessoal. eu acho que a pronome fosse. Calma, Mariana, deixa eu ler a pergunta. Vamos lá. Letra E. Que pronome foi empregado na fala de Seninha? Vamos lá na fala do Essas. Seninha. Bruxas. Muito bem, Davi. Muito bem. Essas, que foi um dos últimos pronomes que eu expliquei. Então, letra E. Pronome empregado foi essas. Letra F. Como é classificado esse pronome? Interrogativo, demonstrativo ou indefinido? Demonstrativo. Demonstrativo. Eu expliquei na última aula sobre a questão do espaço, né? Nós utilizamos esta, este, isto, quando o objeto está próximo de nós, do falante. No caso, utilizamos esse, essa, esses, essas, quando o objeto está mais próximo de com quem eu falo, da segunda pessoa. E aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, quando algo está longe dos dois, da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Tia Camille. Oi. Estão me ouvindo? Tô. Teve uma hora que eu fui falar uma coisa, aí todo mundo me deixou no vácuo. Todo mundo. Eu tô te ouvindo, Mariana. Mas quando eu falei que eu acho que a letra E é pronome possessivo. Não. Não tem nem pronome possessivo aí para marcar. Ó, aí, tia, eu ia perguntar pra você, só que aí todo mundo, inclusive você, me deixou no vácuo. Eu fiquei triste. Aí meu me travou. Mariana. A sua internet caiu, Mariana. Então é porque travou, não é porque te deixaram no vácuo, é porque travou e ninguém ouviu. Olha, acabei de entrar de novo porque a minha internet deu ruim aqui só agora.
Também Entendeu? deu ruim na minha. Eu chamei o nome de todo mundo aqui, inclusive o tio Gilbert, ninguém me atendia. Tá vendo? Ó, deu problema aí, um monte de... Caiu, Mariana. Na minha também, professora, eu saí do nada da sala. Desde Então, que as aulas começaram a ser assim, a internet começou a dar ruim. Todo entendi. dia dá isso. Vamos lá, então. Letra G. Por que Seninha diz... Prestem atenção nessa pergunta. Eu acabei de... Calma, Mariana. Calma. Por favor. Letra E é essas. E bugou de novo? Letra F, demonstrativo. Conseguiu? Tia, qual a letra Essas. Ai, sabia, acertei. é? É porque te travou de novo, gênia. E a F? Essa. Caramba, tá difícil, hein, pessoal? Internet. Pronto, obrigada ao pessoal que escreveu no chat. Me adiantou muito. Tia, minha aula tá parando o som e tá voltando, parando e voltando. Eu acho que tá acontecendo com mais pessoas também, Richard. Eu também. Gente, qual é a F? Mariana, eu acho que já colocaram lá no chat. Demonstrativo. A letra E. Demonstrativo. Obrigada, gente. Calma, não precisa ficar irritada, é culpa da internet. Vamos lá, letra G. Ó, a letra G eu acabei de explicar. Por que Seninha diz essas bruxas e não estas bruxas? Pois ele está se referindo Tá perto dele. Perto dele. Você tá Hã? se referindo a uma bruxa que está perto dele, não longe? Não. Muito próximo deles, ele usaria esta e não essa. É. Então não é essa a resposta. Por que Seninha diz essas bruxas, essas? É um pronome demonstrativo de segunda pessoa. Então significa que não está próximo dele. Ele está Por que falando com essas ela. em vez de estas? Tia, pois ele fala com o leitor e não com a própria bruxa. E na Então a verdade, bruxa vira terceira pessoa do singular. reparem aí, pessoal. Porque pela imagem, né, é possível perceber que Seninha ele está se distanciando da bruxa. Quando ele fala com o leitor, com nós, leitores, com a gente, ele está distante um pouco da bruxa. Então, por isso que foi utilizado essas. Então eu vou botar assim. Pois além dele falar com o leitor, ele está se distanciando da bruxa. Isso. Falei com nós, conosco. Isso aí. Professor, pode colocar no chat? Pessoal, olha só, eu gostaria que vocês escrevessem cada um com as palavras de vocês e não que vocês ficassem aguardando resposta no chat, Eu vou colocar, tia. porque isso não é participação, é só cópia, é esperar a resposta e copiar. Quero que vocês participem, que vocês falem as respostas e cada um escreva com suas próprias palavras. Mas eu posso botar menos. Eu estou escrevendo com as minhas palavras. Ana Clara, eu já desisti de te ouvir porque seu áudio está muito ruim. Escreve no chat. Para de falar, Ana Não Clara. precisa não. Olha só, eu acabei de falar, pessoal, que não é para ficar colocando resposta no chat, porque eu quero que vocês participem. Acabei de falar isso aqui. Vamos lá, alguém mais quer falar a resposta que colocou na letra G? Eu posso falar, se eu já não falei? Fala. Rapidinho, Ana Clara falou que está escrevendo com as próprias palavras. Mariana, tudo que vocês falam no chat sobe aqui para mim, Tá, então tá. tá? Mas O não meu precisa. Não precisa. Ó, obrigada, Davi. Acho que só você entendeu. Valeu. Agora eu entendi. Tia, eu botei assim.
Pois além de estar falando conosco, entre parênteses, os leitores, ele está se distanciando da bruxa. Isso aí. É Quer a falar? mesma coisa de Mariana. É a mesma coisa de Mariana, professora. Ah, tá. É isso aí mesmo, tá certinha a resposta. Pois nós somos melhores amigas. Isso. É Nós. verdade. Vocês estão se esquecendo de mim? É isso mesmo? Ok, mas... Eu tô te avisando, eu vou te matar se você não vir na minha festa. Não literalmente. Vocês não são mães. Professora, Vamos. Oi. eu Pode coloquei assim, pois além de se afastar da bruxa, ele está se comunicando com os leitores da tirinha. Isso aí. Isso aí. Agora vamos para a página 63. Parabéns, amiga. Ficou top. Leia o poema abaixo. Eu sei. Deixa eu ler. Todo mundo erra. É o título. Vai, Mariana. Todo mundo erra. Não chora, Bia. Não chora. Não chora porque errou. Errar, todo mundo erra. Inclusive aquele que julga os erros de quem falhou. Muito bem. Letra A. Qual é a situação apresentada nesse poema? O poema trata sobre o quê? Olha a imagem aí ao Aquelas lado dele. pessoas que erram. Olha a imagem aí do lado. Uma menina chorando e a outra, tipo, consolando ela. Isso. Uma amiga consolando a outra. Exatamente. Uma menina que está chorando, né? Olha lá a imagem. Uma menina que está chorando, provavelmente porque cometeu algum erro, como é falado aí de erro, né? Errar, todo mundo erra. Ou fez algo de Pois errado. cometeu algum erro. E o eu lírico, que é essa voz que fala no poema, está consolá-la. Não chora, Bia, não chora, né? Ô tia, eu vou estar assim. Sobre uma amiga que consola a outra e com um poema. Com um poema, não. Não coloca assim, não, porque na verdade é a voz aí que está falando no poema, do eu lírico. Então eu vou botar assim. Sobre uma amiga que consola a outra. Sim. Tia, eu sempre tento Fala do consolar. erro também, porque aí né? Mas como é que ficaria essa resposta, então, tia? Hã? Então, como é que ficaria essa resposta? Uma menina que está chorando, pois cometeu algum erro, e o eu lírico está tentando consolá-la. Como é que é Eulírio? Eulírio? Lírico. Eu lírico é a voz que fala no poema. Não chora, Bia, não chora. Essa voz que fala no poema é chamada de eu lírico. Estou escrevendo lá no chat. Uhum. Tá? Que provavelmente deve ser a voz de uma menina, né? Como nós vimos aí na imagem, uma menina consolando uma amiga. Obrigada. Eu lírico. Nada. Esse eu aí, como tá no meio da frase, Mariana, esse e pode ser minúsculo. Fala, Ana. Professora, Oi, Yasmin. eu coloquei sobre uma amiga estar consolando a outra pelo fato dela estar triste por ter Agora, cometido erro. cada um faz a sua, né, Clara? Exatamente. Obrigada, Mariana. Ana Clara, Yasmin acabou de falar a resposta dela. Acabou nesse minuto. Mariana também falou. Vamos cada um fazer a sua resposta. Você está aguardando os colegas falarem, escreverem, faz a sua resposta também. Professora, posso falar a minha? Pode. Eu coloquei assim, eu não sei se tá certo. Sobre uma amiga consolando a outra por ter feito algo de errado. Sim. Mas Tia, eu corrigi a minha. tá, pode falar. Sobre uma menina que chora pois errou. E o eu lírico está a consolar. Ou eu lírio, sei lá. Eu Você li lá no chat. Hã? Ô tia, Oi. o que eu ia falar assim? Ô tia, eu sempre tento consolar minhas amigas. Uma vez, a minha melhor amiga de todas, que eu chamo ela de irmã, porque eu sou filha única.
Graças a meus pais. Que raiva. Aí ela veio pra mim falando que os meninos iam zoar dela. Iam falar um monte de coisa ruim pra ela. Ela foi pra trás de mim. Aí os meninos vieram atrás dela. Eu só olhei no olho daqueles meninos, eles apaixonou e viraram as costas e foram embora. Entendi. Entendeu? Tá Me chama de comparando, psicóloga do grupo. tá comparando com a situação aí do poema, né, Mariana? Aham. São as minhas amigas. Posso Isso. falar, minha professora? Vamos Porque ouvir, também, né, amigos servem pra isso. pessoal, vamos ouvir a resposta de Nathalie. É mesmo. Pode A falar. menina está chorando e a outra menina está consolando ela. Sim. Ana Clara, você pode até tentar falar, mas o seu áudio não tá legal. Então, se você preferir, escreve no Quando ela chat. escreveu. Deixa eu ver aqui. Professora, Oi. eu me coisa muito com essa foto, porque eu sou conhecida por ser psicóloga do grupo. Ah, é mesmo? Sim, Então me chamam você de é psicóloga do grupo. Minha psicóloga tá. Ô, tia, eu sempre tô apoiando ela. E sabe o que mais? Quando elas são erradas, eu brigo. Porque eu sou sincera, não sou mentirosa. Sim, sincero, você é até um pouquinho demais. Então vamos lá, pessoal. Letra B. Qual é a classificação dos pronomes em destaque? Nós temos aí 2 pronomes em destaque no poema: todo e aquele. Qual é a classificação de todo? Os dois são variáveis. Não. Sim, não. Não, eu quero saber a classificação, o nome desse pronome aí. De todo e depois aquele. Deixa eu ver aqui no livro. Falei esses Aquele é dias. indefinido. Aquele é indefinido. Não, você tá trocando, Davi. Você trocou. Tia, pronomes indefinidos variáveis. Definido. Não. Todo tem uma classificação. Aquele já tem outra classificação. Tia, o primeiro, todo, é pronome indefinível variável. Mas não precisa colocar se é variável ou se é invariável, não. É só o nome do pronome. Se é pessoal do caso reto, se é possessivo, se é demonstrativo, se é indefinido. Tia, vou botar todo. Todo é um pronome indefinido, pessoal. Assim como as palavras ninguém, alguém, muito, pouco, nada, tudo. Quando ela diz assim, errar todo mundo, essa palavra todo, nos dá uma ideia vaga, indefinida. Eu não estou especificando quais as pessoas que erram. Eu estou generalizando. Então, todo, pronome indefinido. E aquele? Qual é a classificação? Definido. Definido? Não, Definido. pessoal, vocês estão misturando pronome com artigo. Aquele já tem um outro nome aí nos pronomes. Tia, Fala, Mariana. também é pronome indefinido na classificação locuções pronomiciais. Não. Pessoal, eu estou perguntando. A pergunta é simples. Qual é a classificação do pronome todo e qual é a classificação do pronome aquele? Todo é pronome Demonstrativo. aquele pronome demonstrativo. Vocês complicam. Tia, eu botei assim, todo, 2 pontos, pronome indefinido. Aquele, pronome demonstrativo. Demonstrativo. Isso aí. Depois do O tem um N, tá? Demonstrativo. Que nós vimos esses dias. Eu falei que os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas, indicam algo que está distante. Por isso o nome é demonstrativo. Porque eles situam no espaço, no tempo, no próprio texto, os objetos, as coisas, as pessoas, em relação às 3 pessoas do discurso. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. E aí os pronomes, né, no pontinho ali, é a primeira, variáveis.
Calma, Mariana, eu nem li. Vocês estão muito rápidos. Eu nem Ela li tá muito acelerada. igual. Tem crise de É ansiedade. igual alguns. Às vezes eu nem Vai terminei de beber suco de maracujá. e já responde. Vamos esperar o professor terminar de ler a pergunta. Vamos esperar o professor ler a pergunta, que no caso eu nem li. Vocês estão muito apressados. Vamos lá. Então, ainda na letra B, tem um pontinho embaixo. Esses pronomes são variáveis ou invariáveis? Como a Mariana já deu a resposta, variáveis. Variáveis, porque aquele, nós temos variações desse pronome. Aquele, nós temos aqueles, aquelas, aquilo. Então, há mudanças nessa palavra, por isso que é variável. E a mesma coisa com todo, tá? Todo, eu tenho todos, eu tenho todas. Também há variação dessa palavra. Então, variáveis. Número 3. Leia a manchete abaixo. Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Letra A. Que pronome foi empregado na manchete acima? Qual? Interrogativo. A classificação do qual? Interrogativo. Interrogativo. Muito bem. Qual pronome interrogativo? Letra B. Esse pronome é variável ou invariável? Invariável. Invariável? Mas quem? Variável. Ô tia, peraí, eu não entendo, eu esqueci o que é variável e invariável. Acabei de falar. Variável pode mudar para aquela, Invariável é aquele que não muda. toda. Isso aí. Variável é aquele E que pode invariável que não mudar. muda. Tem singular, tem plural, tem masculino, feminino, assim como aquele, aquela, aqueles, aqueles. Aí nós falamos do pronome qual, né? Que aparece na manchete. Qual pronome interrogativo? Esse pronome qual, ele é variável, acontece mudanças nessa palavra qual, ou ele é invariável? Ele fica sempre assim, qual? Invariável. 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 Variável ou invariável? Invariável. Quem acha que é É invariável? variável, tia. Variável. Variável, tia. Quem falou variável? Eu acho que é invariável. Não. Qual Eu a acho que é gente variável. faz? Qual eu posso mudar Qual para quais? muda para quais? Exatamente. Então é variável, ele muda, tá? Variável. Tia, Oi. vamos cantar parabéns para Felipe? Hoje é aniversário Depois, dele. depois, no final. Na aula. Tá no meio da aula. Ele não tá. Eu acho que ele então, saiu. então nós não vamos cantar, Então só não se vai ele estiver cantar. aqui, não tem sentido, né? Que a gente não cantou na aula de geografia, porque não deu tempo. Vamos Não lá, deu tempo. C. Nessa manchete é apresentada uma frase interrogativa direta. Interrogativa direta é uma pergunta em que o ponto de interrogação aparece ao final. Mas também existem perguntas, existem interrogativas indiretas, que não deixam de ser perguntas, não deixam de ser indagações, mas o ponto que encerra a frase não é o interrogativo, é o ponto final. Tá? E aí a gente chama de frase interrogativa indireta. Tia, posso dar Calma, Mariana, calma. Quando no lugar do ponto de interrogação é o ponto final que aparece. Nessa frase aí da manchete, nós temos uma interrogativa direta, porque é uma pergunta em que no final dela aparece a interrogação. Só que aí na letra C está pedindo para transformar essa manchete numa interrogativa indireta. Nós vamos modificar essa Deixa manchete. ela falar. Calma, Mariana. Nós vamos modificar essa manchete, fazendo com que ela termine agora com um ponto final. Como que ela vai ficar?
qual será o primeiro livro, quer dizer, qual será o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Continua uma pergunta direta. E Tia, aí? posso saber qual foi o primeiro livro adaptado para o cinema? Não, continua. Continua. Não é só a gente tirar o qual e colocar. Foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Não, mas aí tem que ter o tom de pergunta ainda. Mariana, qual foi a pergunta? Qual foi a frase que você falou? Posso saber qual foi o livro? Posso saber. Vocês podem utilizar também. Gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Eu botei. Continua num tom de pergunta, porém nós vamos finalizar com o ponto final, porque vocês não estão perguntando diretamente. É diferente dizer gostaria de saber qual foi o primeiro livro, de qual é o primeiro livro. Tem diferença. Bíblia. Então vocês podem colocar gostaria de saber qual foi o primeiro livro, aí repete a frase inteira e troca o ponto de interrogação pelo ponto final. Gostaria de saber qual foi Tia, botei posso saber. também qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. E aí vocês vão utilizar o ponto final. Também poderia ser assim, poderia ficar assim. Eu perguntei qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Eu perguntei. É diferente de fazer a pergunta diretamente a alguém. Qual foi o primeiro livro? Tá, agora fiquei curiosa. Então, aí fechamos a página 63. Na 64 e 65 é só leitura. 66 também. 67, 68. E aí, na página 69, é aquela página que vem no final de cada capítulo, com todas as matérias que nós vimos para completarmos com palavrinhas os conceitos de anúncio de propaganda, carta aberta. Então, vamos passar lá para 69. Tia, um minutinho, por favor. Página 69. A primeira explicação aí é sobre anúncio de propaganda que nós vimos em redação. O anúncio de propaganda tem como objetivo divulgar uma ideia, um serviço ou uma instituição social e ou ambiental, sem fins lucrativos. Para isso, conta com recursos argumentativos compostos por linguagem verbal, não verbal ou mista. Verbal. Não. Mista. Mista, tem tanto foto quanto escrita. Isso. No anúncio de propaganda, nós temos presença de imagens e de escrita. Então, mista. Com frases longas ou curtas? Curtas. Curtas, por se tratar de uma propaganda, de um anúncio. Então, as frases são curtas. E o emprego de verbos no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Imperativo. Imperativo, né? Que é o modo que indica pedido, ordem, conselho, muito utilizado em anúncios. Então, nas 3 primeiras linhas, ficaram mista, curtas e imperativa. Agora vamos para o segundo quadrinho, que é o quadrinho de pronomes. Pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um
Para de falar, Ana, ninguém te ouve. Vamos lá. São as palavras. Pessoal, desliguem os microfones. Pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um? Verbo. Não. Substantivo. Substantivo. Eles Professora, podem variar. Oi, Yasmin. eu aproveitei que eu tava no computador, né? Aí eu realmente pesquisei qual foi o primeiro livro a ser adaptado pro cinema. Não, você não fez isso, não, mesmo. Qual foi o primeiro? Vou te mandar foto. Foi Trilby e o Pequeno Billy, Ah, de legal. 1896. Legal. Caraca. Então, continuando. Pronomes, né? A primeira resposta é substantivo. Eles podem variar em. Demonstrativo. Não. Interrogativo. Gênero e número. O que isso significa? Que os pronomes podem variar em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. Então, nas 3 linhas, ficou substantivo, depois gênero E depois número. e depois número. Agora vamos para pronomes pessoais. Pronomes pessoais são os pronomes que substituem os, Nomes. ou melhor, substantivos. Não deixa de ser nomes, mas coloquem substantivos. Substituem os substantivos e identificam as pessoas envolvidas no discurso. Eles podem ser do caso Reto Primeiro e segundo. reto ou oblíquo. oblíquo. Muito bem, Mariana. Oblíquo com que U, hein, pessoal? Caso reto ou oblíquo? Agora vem pronomes interrogativos. Muito fácil, nós vimos hoje. Pronomes interrogativos são as palavras empregadas para formular frases Interrogativas. interrogativas, diretas ou indiretas. Não entendi, professora. Interrogativas. Você vai colocar aí na linha. Gente, eu tenho uma pergunta que não quer calar desde junho. Vou falar. Mariana, é sobre a aula. É sobre a aula. Não. Então depois você pergunta no Zap, para não atrapalhar a aula. Daqui a pouco o tio Gil tá chamando a atenção aí. Os pronomes pessoais, eu não entendi a primeira da linha. Substantivos. Agora vamos para os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são as palavras empregadas para situar no. Voltem lá na explicação de pronomes demonstrativos, que tem tudo escrito lá. São as palavras empregadas para situar no tracinho, no, mais uma palavrinha, e no, mais uma palavrinha. Vai lá, Mariana. Estou indo. Primeiro, segundo e terceiro? Tem que voltar lá na explicação de pronomes demonstrativos para ver o conceito. Oi, Tia, Mariana? Oi. passo e no próprio texto. São as palavras empregadas para situar no espaço, isso aí. Mas em quê? Não, mas tem mais uma palavra. No tempo. No espaço, no tempo e no próprio e no texto. próprio texto. Isso aí. Pronomes demonstrativos são as palavras empregadas para situar no espaço, vírgula, no tempo e no
próprio texto, Só faz, né? seres ou... Ou imaginários. Não, Que qual página? 69, Richard. Seres ou objetos. Ai, ia falar, tia. Seres ou objetos em relação às 3 pessoas do discurso. Então, aí são 4 linhas para completar: espaço, tempo, próprio texto e objetos. A carta aberta tem como objetivo informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre determinado assunto, de forma pessoal ou pública. A pública. 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 Carta aberta, o caráter do assunto é público, né? É coletivo. Então, de forma pública. Que a ponta dele quebrou feio. Senhor, tá difícil, hein? De forma pública, com a apresentação de argumentos convincentes. Possui registro formal ou informal? Formal. 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 Por se tratar de uma carta aberta, em que todos têm acesso ao conteúdo, o registro precisa ser formal. Então, pública, formal. E sua estrutura é formada por... Quem não lembra, volta lá, volta às páginas anteriores, lá em carta aberta. A carta ela segue uma estrutura. Isso é em carta Essa aberta? estrutura... Hã? Em carta aberta? Sim. Essa estrutura é formada por quê? Pelo quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolvimento e conclusão do texto. Só que faltam umas 2 linhas, tá certo? Introdução existe na carta aberta, que é o início do texto. O desenvolvimento, que como o próprio nome diz, é a maior parte do texto, é a parte em que você desenvolve o assunto. Conclusão é o parágrafo final, mas aí nós temos 3, 4, 5 linhas. Então tá faltando mais 2 partes aí da estrutura. Manchete e assinatura. Não. Título, sim. Título, que pode ser manchete, né? Assinatura, data. Vamos colocar em ordem, pessoal? Vamos colocar em ordem. Então, a estrutura é formada. A primeira coisa que se tem na carta aberta é o título. Inclusive, nós lemos aí uma carta aberta que foi feita pelos alunos do 6º ano. Pessoal, desliga o microfone. Inclusive, nós lemos uma carta aí que foi feita pelos alunos do 6º ano, né? Tá aí nas páginas anteriores. Então, nós temos... A primeira coisa que nós temos na carta é o título. Então, na primeira linha aí, você vai colocar formada por título. Posso fazer manchete? Pode, mas manchete a gente se usa mais em notícia, para falar de notícia. Então, na carta nós temos o título. Em seguida, Nathalie, estou falando agora. Título. Em seguida, introdução. É embaixo? Isso. Tem uma linha embaixo da outra, pessoal. Na primeira linha, título. Na segunda linha, Introdução, corpo do texto. Não. Na terceira linha, depois do título, é o quê? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Pera, ô tia, eu não entendi. Título. Pessoal, tem 5 linhas. Na primeira linha, título. Na segunda linha, introdução. Na terceira linha, desenvolvimento. Na quarta linha, conclusão. Assinatura. Depois que a gente termina a carta, o que a gente faz?
Assinatura e data. Assinatura. Então, ficou título na primeira linha, introdução na segunda linha. Nós estamos falando da estrutura da carta. Como é feita uma carta aberta? Título, introdução, desenvolvimento, conclusão e assinatura. Assinatura e data. Mas pode colocar só assinatura, Mariana. Ah, tá. Então, Tá? Porque a data, os alunos do sexto ano, eles colocaram no final, mas pode ser no início também, enfim. Mas os elementos que não podem realmente faltar, os mais importantes, são esses aí. uhum. Agora vem pronome de tratamento, não é isso? Sim. Pronomes de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de Tratamento. formalidade. O grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. Então, aí é só uma palavrinha. Formalidade. Tia, Oi. é uma pena que tá acabando a aula. São 10h45. Vocês têm mais aula hoje, depois da minha? Não, só a sua. Agora. Entendi. Exatamente 46. Vamos lá, então. Agora só com uma palavrinha também. Pronomes possessivos são os termos empregados para dar a ideia de Posse. posse. Isso aí. Muito bem. Posse com 2 S's. Eu sei, tia. Muito bem. Pronomes indefinidos. Davi, tá sozinho. Pronomes indefinidos são os termos empregados para dar a ideia de indefinida. Que ideia, pessoal? De indefinição. Indefinição, imprecisão. Vamos parar de escrever bobagem no site, ficar enviando letra por letra? Professor, não entendi a palavra. Indefinição. Os pronomes indefinidos, como o próprio nome diz, dão ideia de indefinição, de imprecisão. Richard, para de apresentar. Pois é, aí depois fica perguntando a resposta, fica perguntando qual é a página. Por quê? Porque tá no chat falando coisas... O tia não é ele, é o teclado dele, entendeu? O teclado dele é ruim, então ele fica escrevendo sozinho. Sei. Aí ele tá tentando sair e entrar para poder parar. Sabe mentir. E mentira não é... Você não sabe. Para de falar o que você não sabe. Pessoal, vamos lá. Fechamos, então, mais um capítulo do módulo 3, tá? Agora nós vamos para o último capítulo do módulo 3, que é o capítulo 9. Medo de quê? Como eu estava falando ontem na 61, eu percebi que nesse capítulo 9, algumas matérias nós já vimos, como, por exemplo, coloquem lá na página 80. Na página 80, vem falando sobre sílaba tônica, sílaba átona, palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Tudo isso aí nós vimos no primeiro e segundo bimestres, né? Não Sim. são assuntos novos. Então, eu pulei o primeiro texto, medo de quê? Porque esse texto nós vamos ver na aula de redação. Como ainda faltam alguns minutinhos para a aula terminar, eu vou fazer... Fazer chamada. Calma, ainda falta. Eu vou fazer essa página 80 com vocês agora. Eu já fiz 81. O restante eu coloco para casa e aí eu faço a chamada. Vamos Sim. lá, então. Eu já fiz 81. Tá. Vamos para a página 80, então.
Já estou aqui, faz tempo. Na página 80, sílaba tônica e sílaba átona. Vocês lembram o que significa isso? Sílaba tônica é É sílaba mais forte. E sílaba átoca. Átona. Obrigada. É a sílaba mais fraca. Isso. Fala, Ângelo. Tia, vê se você tá conseguindo ouvir minha voz melhor. Não, do mesmo jeito. Fala, Ângelo. Não, eu tinha falado agora da sílaba tônica e átona. É só isso mesmo. Então, pessoal, a sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade, a sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra existe uma sílaba que é a sílaba mais forte. Não pode existir duas sílabas tônicas, é só uma. Então, toda palavra tem uma sílaba tônica, aquela que é pronunciada com mais força, e todas as outras, as que restam na palavra, são chamadas de átonas, que são aquelas pronunciadas com menos força. Então, por exemplo, na palavra coração, tá? Coração. O são é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. E as sílabas co, irá, são sílabas átonas, que tem a pronúncia mais fraca. Por isso que é chamada de átona, tá? E aí nós temos na página 80. Nesta seção, você vai estudar a tonicidade das sílabas, ou seja, as diferentes intensidades na pronúncia de cada sílaba de uma palavra. Número 1. Releia este trecho do texto Tereza Bicuda. Esse texto, Tereza Bicuda, como eu falei, nós vamos ler na aula de redação, tá? É um texto narrativo. Tereza era rica, todo mundo sabia. Mas como era também muito má e pecadora e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das igrejas da cidade, nunca pôs os pés em nenhuma delas. O padre nem precisou pensar duas vezes para decidir que ela não merecia ser enterrada dentro de um lugar onde sequer entrava em vida. Então, isso aqui é uma parte do texto, tá? Na letra A, preencha o quadro abaixo, fazendo a separação silábica de algumas palavras desse trecho e indicando a sílaba pronunciada com mais intensidade. Então, aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Tereza, também, questão, igreja, precisou e lugar. Aí nós vamos fazer primeiro a separação silábica, separar as sílabas, e depois dizer qual é a sílaba pronunciada com mais força, tá? Então, vamos lá. Como é que nós separamos a palavra Tereza? Tereza. Isso. Tereza. Então, ó, vou colocar lá no chat. Tereza. Quantas sílabas essa palavra tem? 3. 3 sílabas, né? Tereza. São 3 sílabas. Dentre essas 3 sílabas, qual é aquela pronunciada com mais intensidade? Re. Eu dei uma dica a vocês, para quem não lembra. Quando uma palavra é acentuada, aquela sílaba é a mais forte. Agora, quando a palavra não tem acento nenhum, como é o caso da palavra Tereza, eu dei a dica para vocês chamarem a palavra, né, como se estivessem chamando um colega. E aí a sílaba que vocês mais demorarem a pronunciar, aquela é a sílaba tônica. Então, quando eu chamo o nome Tereza, qual é a sílaba que eu mais demorei a pronunciar? Re. Ó, Tereza. Foi o re. Foi o que eu falei. Tá? Então, o re é a sílaba tônica. Então, no quadrinho do lado, primeiro eu separei as sílabas, Tereza. No quadrinho do lado, onde está escrito sílaba pronunciada com mais intensidade,
vocês vão colocar só o re, conforme eu fiz aí no chat. Agora vamos para a separação silábica da palavra também. E aí? Também. Quantas sílabas tem essa palavra? 2. 2 só. 2. Também. Qual é a sílaba mais forte? Bem. Bem. Essa ficou fácil, a gente não precisa ir pela dica de chamar a palavra, porque há uma sílaba acentuada. Isso significa que ela é a mais forte. Questão. Como que é a separação silábica? Questão. Questão. São 2 sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Então. Não esqueçam, pessoal, do tio, do acento em também. Acento agudo. A próxima palavra é igreja. Como que é a separação silábica? Igreja. Igreja. São 3 sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Já. Não. Igreja. Vamos chamar a palavra igreja. Igreja. Qual é a sílaba que eu mais demorei para igreja. Precisou. Precisou. Essa palavra também não recebe nenhum acento. Então, eu vou pela dica de chamar. Precisou. E aí? Zou. Muito bem. Não é para tentar adivinhar, pessoal. Se vocês seguirem a dica de chamar a palavra, vocês não vão errar nenhuma sílaba. Agora, se ficar tentando adivinhar, lugar. Como que é a separação? Lugar. Muito bem. Chamando a palavra, lugar. Qual é a sílaba mais forte? Gar. E aí, na letra B, que é uma questão de marcar, a gente faz rapidinho. As sílabas pronunciadas com mais intensidade são chamadas tônicas. Considerando a atividade anterior, é possível concluir que todas as sílabas tônicas são acentuadas, pessoal? Não. Olhem aí no quadrinho. Oi. Termina que oral. Calma aí. Tem 2 pessoas falando junto. Nem todas Fala, são Alexandra. Termina que oral. 11h10. Fala, Nathalie. Nem todas são acentuadas, professora. Nem todas. É isso que você falou? Sim. Ela falou isso. Fala, Ana Clara. O que você queria falar? Todas as palavras têm somente uma sílaba tônica. Sim. Ana, você acha ruim? Então, pessoal, olhando aí o quadro da sílaba pronunciada com mais intensidade, nós percebemos que nem todas elas recebem acento, né? Todas as palavras têm somente uma sílaba tônica, tá certo? Sim. Sim. Eu falei logo no início, né, que toda palavra, qualquer palavra, tem uma sílaba tônica. Não pode ter 2, não pode ter 3, não pode ter 10. Porém, todas elas existe uma sílaba tônica. As demais são chamadas de átonas, tá? Então, a resposta correta é a do meio. E a última não seria, porque tá aí. Há palavras que apresentam mais de uma sílaba tônica. Não. Toda palavra existe apenas uma sílaba tônica. E aí, pessoal, da página 81 a 84, vocês vão marcar para casa, tá? Então, para mim é só 83. Ô, tia, para mim é só 83.
82, 83 e 84. 81 a 84. Deixa eu botar aqui, 82 e 84. Nessas outras páginas, pessoal, são exercícios sobre monossílabos átonos e monossílabos tônicos, que são palavras que possuem uma única sílaba, tá? Aquilo que vocês não entenderem, podem deixar em branco, que a gente vai relembrar na próxima aula. Então, da página 81 a 84. Agora eu vou pegar aqui a lista de chamada. Você pode sair? Oi? Quem responder pode sair? Pode. Cada um responda no seu nome. E quem Aí, não se o colega não estiver, vocês podem me ajudar falando falta, né? Aham. Hoje é dia 15, né? Sim, faltam dias pro meu aniversário. 15. Tá. Vamos lá, então. Alexandra. Ela tava. Ana Clara. Presente. Aqui. Ângelo. Oi, Tá. presente. Aqui. Você me apresenta? Beatriz. Tá, Você não. me apresenta? Brian. Tia. Coloquei, Ana Clara. Coloquei. Faltou. Brian. Faltou, Brian tia. tava aí, pessoal. Não tava, não? Tava, do verbo. Caio. Faltou. Vamos ver. Caio faltou. Davi. Presente. Tchau, tia. Tchau. Bom dia pra você. Felipe Gabriel. É o Felipe que tá fazendo aniversário hoje? E ele faltou. Ele não tá presente, né? É. Ele tá no grupo do Zap? Acho que ele tá. Não, acho que não. Giovana. Pessoal, quem não respondeu, eu vou colocar falta, tá? Gustavo. Tia. Mas quem tiver, deixa que a pessoa responde. Se não tiver, vocês falam falta. Agora não respondeu é falta, porque é sinal que não tá de frente pra tela. Deve ter botado no chat. Gustavo. Gustavo faltou, tia. Isabela. Presente. Professora, você pode Oi. colocar a presença para Pedro, que ele saiu, não tá conseguindo mais entrar? Aham, sim. João Henrique. Presente. Josias. Josias não falou nada. Mas ele tá. Faltou. Cailane. Tia, eu acho que... Presente bem-vinda plena. Lucas Miguel. Presente bem-vinda plena foi Dona. Lucas não, né? Maria Eduarda. Ela tá, tia. Maria Fernanda, nu. Mariana. Aniversariante da semana que vem. Tá ansiosa, né, Mariana? Não, imagina. Eu não quero que chegue no meu aniversário, não. Toda noite. E se alguma de vocês, Kailane, Nathalie e Tia não aparecerem, eu mato as três. Não, pelo amor de Deus. Que isso, gente? Não dá de aparecer. Eu tô tentando procurar presente, tá bom? Mariana disse que vai matar vocês. Expressão, burro. Milena Gomes. E não tá, Mimi, não tá. Tô com saudade. Presente. Pedro, Isabela já me deu o recado. Richard. Presente. Tiago. Tiago estava no início, né? Tava.
E Yasmin? Eu aqui. Oi. Então. Então, pessoal, fiquem com Deus. Um bom dia para vocês e até sexta-feira. Até. Beijo. Ligar a câmera. Me espera ligar a câmera. Também que eu vou bugar a qualquer hora. Caso nem pouca bateria. Tchau, professora. Tchau, Mariana. Uni, aparência. Ih, olha eu. Um beijão pro bebezinho, professora. Aquele bebê fofo. Ué, gente, cadê a tia? Sumiu. Vai embora, vambora também. Tchau, povo. Tchau. Tchau, Nathalie, apareça. Tchau, vou aparecer na festa. Tchau. Acha bom. A não ser que se prepare para os seus últimos dias. Tchau, gente. Até amanhã. Big beijo. Um cheiro e um queijo. Vou fazer 11 anos, Gigi. Tem parabéns segunda-feira. Aqui vem.